Muito bem, meus irmãos, estamos de volta para mais um estudo da Palavra de Deus. Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, boa madrugada, vocês que estão nos acompanhando aí pela madrugada também. Sejam todos bem-vindos aqui para o canal Fazendo Amigos para Deus. Que Deus possa aí abençoar o seu dia, abençoar a sua noite, a madrugada, seja que horário seja que você está assistindo este vídeo, mas que Deus possa te proteger e te guardar. Estamos aqui novamente, eu e o irmão Marcelo, para fazer o resumão aí da lição da Escola Sabatina dessa semana. Que Deus possa abençoar o seu dia, sua família, o seu trabalho e tudo que você for fazer nesse dia. Marcelo, muito bem, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, meu amigo, você que nos ouve aí da sua casa, no seu smartphone, no seu iPhone, onde quer que você esteja, no horário que você esteja assistindo, um abraço apertado em Cristo, que você possa nos ajudar divulgando o nosso canal, fazendo amigos para Deus, dando o seu like, comentando, acionando o sininho de notificação, e propagando aí essa mensagem do Evangelho para muitas outras pessoas. Deus te abençoe de uma forma toda especial. Bom, e hoje também nos bastidores aí nós temos o nosso irmão Felipe, né? Que Está vai lá. dar o ar da graça aí. Não vai aparecer, mas pelo menos a sua voz você vai poder matar a saudade aí. E aí, Felipe, tudo bem com você? Tudo certo, eu não sou o Sombra nem o Lombardi, mas estamos aqui nos bastidores aqui. E vamos comentar e ajudar aí a fazer esse resumo da semana que é bem importante, bem interessante. Seja muito bem-vindo, já sabe, alguma dúvida, pode colocar nos comentários, qualquer detalhe que você precisa ou tenha, você está disponível aí para você fazer sua pergunta desde já. E muito obrigado pelas visualizações que estamos tendo, viu? Graças ao seu empenho, a sua amizade, o seu companheirismo e o seu compartilhamento, cada dia mais a palavra de Deus está sendo pregada através do nosso canal. Eu quero mandar um abraço em especial para o Jefferson. O Jefferson é um grande amigo meu, lá da Fazenda Rio Grande. E, Jefferson, um abraço, que Deus te abençoe, que esse evangelho possa alcançar guarida no teu coração, na sua família, e que o Espírito Santo venha apelar de uma forma especial aí, e que muito em breve nós possamos nos abraçar juntos e que a gente possa caminhar juntos em direção ao céu. Deus te abençoe, obrigado por estar compartilhando, visualizando diariamente aí, e sempre está mandando mensagem pedindo aí para que eu envie para ele os vídeos diários. Muito bem, obrigado aí ao Jefferson, sinta-se abraçado aqui pelo pessoal do canal Fazendo Amigos para Deus, né, que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Meus irmãos, chegamos aí a sexta-feira, 22 de julho de 2022, já estamos indo aí, né, encerrando a quarta lição já desse trimestre, o tempo está realmente voando, está passando rápido demais, já estamos indo para a lição 5, e no estudo adicional dessa semana, nós vamos fazer aqui um resumo com vocês, e para a gente começar, diz o seguinte ali, ó, as virgens prudentes simbolizam os que não se prepararam. As virgens imprudentes, né, simbolizam os que não se prepararam mediante o desenvolvimento do caráter, de modo a substituir em tempo de crise. É como se fossem a seus vizinhos e dissessem: deem-nos o seu caráter, ou nos perdemos. O Senhor concedeu a toda pessoa a oportunidade de obter um caráter justo através de horas de graça. Não proveu, porém, um meio pelo qual o agente humano pudesse comunicar a outro o caráter que ele desenvolveu passando por experiências difíceis, aprendendo lições do grande mestre, de modo que possa manifestar paciência sob provações e exercitar fé, de modo que possa remover montanhas de impossibilidades. Então, Marcelo, a gente percebeu durante essa semana aí, né, que veio tratando realmente sobre caráter, né, personalidade das pessoas e também sobre comunhão com Deus e com o próximo. E aí a gente vai vendo esse desenvolvimento aí, né? Desenvolvimento, esse é uma palavra-chave, né, Reginaldo? E dentro desse desenvolvimento tem uma história para contar que eu ouvi de um certo pastor há algum tempo atrás, que em algum lugar deste mundo havia um rei, e ele morava em um palácio muito belo, bem ornamentado,
bem construído, em um lugar assim de destaque. Porém, esse rei, ele tinha um problema de saúde, ele era corcunda. Ele era corcunda e aquilo incomodava ele, sabe? E em algum momento da sua vida, ele incomodado com aquele problema que ele tinha de ser corcunda, ele chamou os seus súditos e pediu para que construísse uma estátua dele. Porém, ao determinar que os súditos construíssem a estátua, ele falou: eu não quero que a estátua seja construída como de fato eu sou. Eu quero que vocês construam uma estátua minha, mas ela ereta, ela certa, como se eu fosse uma pessoa normal. E a história diz que eles construíram a estátua lá, bem grande, colocaram no lugar de destaque, no jardim do palácio. E a história diz que diariamente aquele rei se levantava e ia até ali o jardim e ficava contemplando aquela estátua dele, toda certinha, toda bonitinha, né? E ele tinha aquilo ali, e o tempo foi se passando, os anos foram se passando, a ponto de que um dia um dos súditos disse: mas, seu rei, tem algo diferente no Senhor. E o que está acontecendo? As pessoas começaram a perceber, Reginaldo, diz a história, que o rei, ele começou a corrigir a sua postura de coluna, ele começou a se aparentar o mais próximo da estátua possível, né? Isso nos traz uma lição muito importante. Nos traz uma lição muito importante. Nós somos todos tortos. Sim. Como pecadores, como seres pecadores que trazemos no nosso DNA o pecado embutido na nossa vida. Porém, nós temos a imagem e semelhança de um ser glorioso, poderoso, sem mácula, sem pecado, que nós podemos diariamente ir ao encontro dele. E à medida que nós vamos do encontro dele dia a dia, o nosso ser começa agora também a ser modificado e ficar próximo a essa imagem desse ser que é o Senhor Jesus. Amém. Né? Amém. Então, há uma lição muito grande que nos ajuda a compreender que, da mesma forma que aquele rei teve uma mudança, nós também podemos ter uma mudança significativa. Basta nós nos esforçarmos e nós querermos essa mudança para a nossa vida. Esse é um detalhe importante. Nós querermos e nós nos esforçarmos para que essa mudança se torne uma realidade. Muito bem, Marcelo. Aqui, meus amados, nós temos algumas perguntas para consideração, e as duas primeiras eu vou fazer para vocês refletirem em casa. A primeira é a seguinte: a formação do caráter é prioridade na sua vida e na sua comunidade da igreja? A número 2 aí para você refletir, diz o seguinte: sua igreja funciona bem como corpo de Cristo ao representá-lo na comunidade? É uma pergunta interessante para você refletir, porque você faz parte do corpo de Cristo. Será que você tem desempenhado bem o papel que lhe cabe como parte deste corpo? E agora, a pergunta de número 3, eu já vou colocar aqui o Marcelo na mira da verdade, e eu vou pedir para que ele nos ajude a compreender melhor esta pergunta. A pergunta diz assim: por que o caráter é importante, mesmo que sejamos salvos pela fé em Jesus? Se sua justiça e seu caráter perfeito nos salvam, por que precisamos desenvolver o nosso caráter? Uma boa pergunta, hein, Marcelo? Exatamente. A senhora Ellen White, ela enfatiza um texto muito importante e que traz algo muito especial para nós, como cristãos, como pessoas que estamos desenvolvendo o nosso caráter diário aqui nessa terra. E ela diz assim: os pensamentos e os sentimentos, quando combinados, constituem o caráter moral.
Perceba que esse desenvolvimento, né, conforme a pergunta está sendo feita aqui, por que o caráter é importante? Mesmo que sejamos salvos pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, a primeira pergunta diz, a formação do caráter. Quando nós entramos no nosso ciclo educacional, para nós completarmos e recebermos o nosso diploma, o que precisa? Concluir todos os anos. Se nós faltarmos às aulas, se nós não formos às aulas, o que vai acontecer? Nós seremos reprovados. Existe a necessidade de nós estarmos participando diariamente, frequentando as aulas, ouvindo o que a professora nos ensina, fazendo as matérias de casa, né? Fazendo as matérias de casa e fazendo elas certas, né? Porque se nós fizermos errado, nós também seremos corrigidos quando nós chegarmos na sala de aula. E isso cria o quê? Desenvolvimento. Né? Se no mundo secular é assim, nós também, na vida cristã diária, como membros do corpo de Cristo, não é diferente. Nós precisamos estar aprendendo, sendo aperfeiçoados, e se porventura nós fazemos errado, o nosso professor está disposto a nos corrigir, para quê? Para que venhamos a desenvolver um caráter segundo o caráter de Cristo. Reginaldo? Muito bem. Felipe, vamos lá. Eu quero saber uma coisa aqui, já falando da pergunta aqui, eu estou de sombra, olha a minha sombra que bonita que ficou. Olha aí, olha aí, igualzinho. apareceu o Felipe. Eu quero saber assim, se, ali igual diz a pergunta, se a justiça de Deus e o caráter são perfeitos, eles nos salvam, por que eu preciso desenvolver o meu caráter? Eu posso ser o que eu quiser, já que a justiça e a perfeição e o caráter de Deus podem me salvar. Ou não, eu tenho que desenvolver meu caráter por quê? Então, Felipe, o que acontece é o seguinte, Ellen White ela diz que quando Cristo voltar, o nosso caráter não será transformado pela vinda do Senhor. Então, ou seja, o nosso caráter precisa ser transformado ao caráter de Cristo aqui na terra. Então, por exemplo, assim, se a pessoa ela tem o hábito de mentir, né, ela precisa agora abandonar este ato, este pecado. E como que ela consegue abandonar este pecado, Felipe? Somente contemplando, como o Marcelo falou aqui, a questão da estátua, quanto mais você se aproxima da luz, mais você percebe que está sujo. Mas isso não é para que você se sinta humilhado ou algo assim, mas sim para que você possa enxergar a sujeira, e aí Cristo, que é a água purificadora, ela pode te limpar dos seus defeitos de caráter, e assim você está sendo moldado ao caráter de Cristo. Então, por isso que às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas, para que nós nos aproximemos dele, e ao nos aproximarmos do Senhor, nós também, assim, é mais ou menos quando você levanta de manhã cedo, e sai de casa sem pentear o cabelo. Aí você entra no elevador, aí de repente você olha no espelho e fala, puxa vida, esqueci de pentear o cabelo tudo espalhado, né? Ou seja, o espelho, ele te mostra, mas ele não pode ajudar você a pentear o cabelo. Ele simplesmente mostra que você está com o cabelo despenteado. E da mesma forma é Cristo Jesus. Né? Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós olhamos para Ele e pela sua perfeição, nós também somos transformados. Ao contemplar Jesus, nós nos aproximamos dEle. Por isso, Felipe, nós precisamos ter o nosso caráter transformados aqui na terra. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem o defeito, né, de mentir, o defeito de cobiçar as coisas dos outros, ela precisa realmente parar com isso, porque isso Cristo não transformará na sua vinda. Então, por exemplo, a pessoa que morrer sendo cobiçosa, a pessoa que morrer sendo mentirosa, ela vai ressuscitar com esses mesmos defeitos de caráter. Interessante também, Reginaldo e Felipe, que Moody, eu até citei isso no decorrer da semana, ele tem uma citação bem interessante, que o caráter é o que você é na escuridão. Exatamente. A gente, remetendo-se para Gênesis, a gente percebe que Adão e Eva, eles eram revestidos da glória de Deus, E quando eles cometeram o ato do pecado, eles fizeram que essa glória viesse
a sair da vida deles, né? A senhora White, a Bíblia nos diz que a única coisa que nós levaremos para o céu É o nosso é caráter. o nosso caráter. É o nosso caráter. E a única coisa que nos acompanhará para o céu é o nosso caráter, Sim. né? E é interessante, quando a gente vai para um espelho, o espelho tem a finalidade do quê, afinal de contas? O espelho tem a finalidade de mostrar as nossas Sujeiras. as nossas imperfeições, Sim. né? O espelho pode nos purificar, pode nos lavar? Não. Não vai conseguir fazer a limpeza, somente vai nos mostrar. E a questão da limpeza é um outro processo. Uhum. Assim é o nosso caráter. A palavra de Deus, que é o espelho que reflete a vontade e o plano de Deus, mostra em nós as nossas falhas, os nossos erros, mas nós precisamos ir nas águas, ou na água purificadora do Espírito Santo, do Senhor Jesus, e moldar o nosso caráter segundo o caráter da Trindade. Amém. Você percebe? Deu para entender, Felipe, aí? Deu sim. Espero que você que está em casa também nos assistindo possa ter entendido. Se ficou alguma dúvida, por favor, escreva aqui nos comentários. A gente vai tentar esclarecer um pouco mais para vocês, para que vocês realmente compreendam essa questão do caráter, já que nós somos salvos pela graça, já que Jesus já fez tudo por nós. É uma questão delicada de se tratar, mas é isso mesmo, né? O nosso caráter é algo que nos acompanha desde, né, de que nós somos fecundados na barriga de nossa mãe. Ali é o nosso caráter, ali a gente já começa a se desenvolver, e aí quando a gente nasce, infelizmente, né, o Felipe, a gente e Marcelo, a gente nasce com um caráter defeituoso, né? Deus diz que todos nós já nascemos no pecado, e por nascermos no pecado, nós já nascemos com um caráter defeituoso. Mas o apóstolo Paulo, Felipe, ele chega a dizer assim: alguns de vocês eram assim, mas foram transformados pelo poder de Deus. Então, ao sermos transformados a partir do momento, né, que nós somos libertos do poder da escravidão, e agora nós podemos ser transformados. Eu acho que Paulo mesmo fala em Filipenses, né, o Efésios, que ele estava falando essa semana, com relação a gente ser transformados à imagem de Jesus Cristo, e assim nós podemos ser também moldados ao seu caráter. Exatamente, lição de quarta-feira. Aproveitando já nessa frase, já vamos puxar para a próxima pergunta de baixo, que é bem interessante. Conta aqui sobre a Ellen Keller. Ela era surda e cega, e ele escreveu a seguinte frase que vai aparecer na sua tela logo abaixo aí. O caráter não pode ser desenvolvido na tranquilidade. Somente através de sofrimentos a alma é fortalecida, a visão clareada, a ambição inspirada e o sucesso alcançado. Uma interessante frase, uma ótima frase para alguém que nasceu já surda e cega e falou sobre a transformação do caráter. E com isso eu já faço a pergunta: qual é a relação entre caráter, sofrimento e conflito, assim como a gente viu na Ellen Keller? Porque assim, eu falo para vocês, a gente, para formar nosso caráter, o exemplo é tudo. Se você vê alguém fazendo, você quer fazer igual. A gente, quando é criança, sempre tem o modelo pai ou a mãe. Qual, então, é essa relação entre o caráter, o sofrimento e o conflito? Então, aqui a gente vê, né, Felipe, a questão maior é a questão do conflito, né, Marcelo? Porque nós sabemos que desde o céu começou um conflito de um anjo que não teve caráter, e aí ele quis transformar os outros anjos no céu, a sua imagem e o seu caráter, sendo que nós fomos feitos à imagem e o caráter de Deus. Aí esse anjo lá no céu começou esse conflito, conseguiu distorcer o caráter de Deus em 1/3 dos anjos, e aí ele vem para a terra e tenta o primeiro casal humano lá no Jardim do Éden. Esse casal também que tinha sido feito ali à imagem e à semelhança de Deus, então, ou seja, com o seu caráter, com a sua glória, e agora esse caráter também se tornou defeituoso. E aí fica a questão, né? Por que os sofrimentos nos ajudam nessa questão do conflito, né? O que nos chama muita atenção dentro disso tudo
é que Lúcifer, ele não teve êxito lá no céu, com Deus. Sim. Mas, mesmo assim, ele conseguiu ainda convencer um terço, né, Uhum. dos anjos, e que não foram poucos. Sim, milhares. E mesmo depois, né, o espírito de profecia nos Orienta. instrui, né, que mesmo depois, esses anjos ainda tiveram a oportunidade de arrependimento. Alguns deles se arrependeram, mas a maioria não quiseram se arrepender. E eles vieram agora, né, lançados de lá do céu e vieram a vaguear a terra. E por que eles vieram e se direcionaram diretamente para Adão e Eva? Porque Adão e Eva era a imagem e semelhança de Deus. Eles não conseguiram atingir diretamente o alvo, que era Deus. É como se nós aqui, as pessoas às vezes vêm e tentam nos atingir, e não conseguem. Sim. Né? Mas aí eles vão tentar nos atingir por aquilo que nós mais amamos, que são os nossos filhos, a nossa imagem, a nossa semelhança, a criação que foi feita com amor, né? Com amor que a gente cuida, que a gente zela, que a gente protege. E assim foi o inimigo. Ele trabalhou até que conseguiu ter êxito e denegrir a imagem da raça humana. E essa consequência vem se alastrando até os nossos dias, que nós compreendemos como o grande conflito. Sim. Mas que esse grande conflito, um dia ele vai se acabar. Mas enquanto ele não se acaba, nós precisamos entender que aqui nós vamos passar por momentos de alegria, sim, mas uma boa parte dele vai ser momento de tristeza, momento de dor, momento de decepção. E nós precisamos ter em mente que o nosso caráter precisa ser moldado segundo o caráter de Deus, porque em algum momento ele vai vir buscar aqueles que estiverem semelhantes a ele. Muito bem, né? Tem até um provérbios ou um lamento que fala que é melhor você ir em um velório do que em uma festa de aniversário. Justamente por quê? Porque quando você vai em lugares assim, você reflete que um dia aquilo também vai chegar para você ou para alguém que você ama. Né? E se você simplesmente se desliga do resto do mundo, quando aquilo te acontece, parece que aquilo te pega de surpresa. Por isso, nós temos que estar preparados, né, Marcelo, para que nada neste mundo nos pegue de surpresa, ainda mais que Deus está nos prometendo, né, novos céus e nova terra, e a gente vai ver que, diante da dificuldade, do sofrimento, o nosso caráter está sendo transformado também por Deus. Exatamente. E o exemplo da Helen Keller, que ela era surda, muda e cega, né? Então, ela tinha, quem sabe ali, ela tinha motivos para desanimar, para desistir, para questionar negativamente. Mas a partir do momento que entrou em ação a tutora, né, que foi a pessoa que colou nela, abraçou ela e esteve ao lado dela, toda a história dela, no contexto de sofrimento que ela vivia, começou a ser modelado e mudado, a ponto de mesmo ela sofrendo os danos físicos, mas ela conseguiu aprender a administrar esses problemas e viver em destaque no meio da sociedade. É isso mesmo, Marcelo. Então, assim, meus irmãos, nós vamos terminando aqui o nosso resumão da semana. Agradecemos a vocês que nos acompanharam durante toda essa semana, que assistiram aí os nossos vídeos, que compartilharam com seus amigos também. E esperamos que realmente você possa ter sido edificado. Você percebeu aí que o nosso caráter precisa ser transformado. Helen Keller só teve ali a sua vida transformada porque alguém decidiu estar ao lado dela. E este é o papel da igreja na comunidade. Nós também existem pessoas aí fora
tem o seu vizinho que deve estar precisando de uma palavra de oração, de uma palavra de encorajamento, tem uma pessoa no seu emprego que está aí passando por dificuldades e você também pode ajudá-lo. Então, que você possa ser essa extensão de Deus para ser usado por Ele na vida das pessoas. Então, meus amados, né, e você pode ajudar uma pessoa transmitindo os nossos vídeos para eles, você pode compartilhar os nossos vídeos e essa pessoa pode acabar aí recebendo o conforto de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Marcelo, obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez. Amém. Eu fico muito feliz de você estar nos acompanhando e reforço o que o Reginaldo acabou de comentar. Seja como a tutora, abrace a pessoa que está do teu lado, que está necessitada, abrace, ajude, oriente, incentive, ensine se necessário for, mas não desista dessa pessoa, porque Jesus não desistiu de nós. Amém. Felipe, cadê você, meu amigo? Se despeça aí dos amados irmãos que estão nos assistindo aí. Estamos aqui. Muito obrigado a você que está conosco aqui. A gente já está vendo bastante gente curtindo, compartilhando cada mensagem, cada resumo aqui que a gente traz. Até um destaque aqui para a lição de sábado. Foram 59 visualizações, estou conferindo aqui. Então, muito obrigado a você que tem assistido, tem compartilhado e tem aprendido junto com a gente a palavra de Deus. Amém. Esperamos você na próxima semana para a lição de número 5, que tem o tema, Reginaldo, qual o tema da lição 5? Pesquisa aí, para nós. Vamos lá, já está na mão aqui, ó. Vai lá. Vamos dar o spoiler. Calor externo. Calor extremo. Extremo. Isso Olha aí. só, o que será que vai falar, hein? Ó, o verso para memorizar, Felipe, é o seguinte: ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Uau, que texto, hein? Na próxima semana você vai poder estudar aqui com a gente também sobre este servo aqui que foi maltratado pelo seu Senhor. Forte abraço a todos e até o próximo estudo. Valeu, Um tchau, forte tchau. abraço.